Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso. A partir de agora é pra valer. No 14, hoje é o dia 29 de abril de 2025. É o programa de número 72. Palmeiras. É o porco, né? O que tem a ver, Matoso? 72 com porco, Palmeiras? Porra, não vem. Rapaz, mas eu não aguento a hipocrisia que existe nesse país. Porque o jogo do bicho é a contravenção. Por onde a gente passa tem a banca, pô, não é? Imagine mudar a camisa da seleção brasileira, pô. Tudo bem, MacGyver? Beleza, Matoso. Até pra ir. Fale, professor. Tá bom. Você vem com uma camisa que essa é a segunda camisa da seleção brasileira. Vai ser eterna. Vai ser essa agora. Mas tu já imaginaste a camisa da seleção brasileira? Olha, bem aqui, olha. Fecha aí, Potinha, nele logo aí, ó. Vai ficar bonito, olha aí. Tá certo? É doido, deve ficar muito bonito, ó. Te dizer o negócio. Olha, bicho, manda quem pode, obedece. Qual é o resto? Vamos lá, manda quem pode, obedece. Quem tem conta pra pagar. Pronto, pô. O Edinaldo vai vestir a minha bandeira, ele é doido. Quem manda no futebol do Brasil é ele, o cara que teve unanimidade das federações e dos clubes. E ninguém pode reclamar com isso, então, né? Ele que estava todo enrolado com aquelas situações, não sei o que, foi tudo resolvido. Ele tem que... É assim, futebol. Depois a gente vai mostrar como é que vai ficar, assim, basicamente a camisa da seleção brasileira. Porque a língua coça, a gente logo quer sacudir a bandeira. Bandeira do meu estado do Pará, né? E você postou um vídeo ontem, Matoso, ainda. Foi. Que está repercutindo, né, Matoso? Algumas pessoas estão vendo, algumas milhares de pessoas, que a gente mostra, porque hoje as redes sociais, elas são parceiras, né, de várias maneiras, e a gente costuma fazer só com um detalhe, a gente repercute, mas cita o crédito. Ora, bola, por que eu não vou colocar uma do meu canal no Instagram, o Edson Matoso TV, também do YouTube, Edson Matoso TV, né? E aí o que acontece? Aquela defesa do Matheus Nogueira, né? Então, na hora, eu estava acompanhando o jogo, e aí eu perguntei para você, não, Matoso, o cara da ESPN falou, mas olha, eu te confesso que eu estava ouvindo pelo rádio e vendo pela TV, tá? Eu estava ouvindo pelo rádio e vendo pela TV. Aí, quando eu vi, eu digo, eu me lembrei de 1970, Copa do Mundo, tricampeão, o Brasil, e aquela famosa defesa do Gordon. Aí eu fiz, você me ajudou a edição, né? Porque o futebol não é a hora que a gente quer, é a hora que está programado. E aí, como eu sei que você é do ramo, eu te pedi, MacGyver, me ajuda aí, que essa parte eu ainda não sei. Pega a defesa do Matheus Nogueira e pega a defesa do Gordon Mendes. Selecionei, eu te mandei, você fez e eu postei esse vídeo aí. É muito comum a gente ouvir falar o gol que o Pelé não fez. Não fez. Não se diria nem... Como que é? Um gol que o Pelé não fez. Não foi gol, ele fez 1.200 e tal. E a defesa do século passado, da Copa de 1970, quando o Pelé deu uma cabeçada e o goleiro da Inglaterra, Gordon Banks, foi lá embaixo e tirou. Foi considerada a defesa do século. Pois é. O que tem a ver? Neste final de semana, nós tivemos os nossos parentes, o Remo empatando em Criciúma em 1-1, e o Paysandu e Belém no Mangueirão empatando contra a equipe do CRB. A cabeçada do Micael, lá no cantinho, e a belíssima defesa de Matheus Nogueira. Esses lances isolados do futebol que nos fazem gostar desse esporte que é o futebol. Gordon Banks em 70 na cabeçada de Pelé. A defesa do século passado. Mas essa defesa aí do Matheus Nogueira na cabeçada do Micael, vou te dizer, aplausos. O futebol, aqui e acolá, nos tempos de hoje, tem momentos como esse que a gente não deve esquecer. Parabéns, Matheus Nogueira. Essa é uma... não tem um gol Puskás. Isso. Essa defesa do Matheus Nogueira dava para ganhar prêmio. Tinha que ser a defesa Banks. Né? É Banks. Isso é bom no futebol, a gente mostrar. E mostra, viu, o MacGyver, a capacidade que esse rapaz tem. O Matheus Nogueira, quando a gente vê alguns jogadores que a gente gosta, que a gente admira, tem vacilos, tem falhas, e o pessoal pega no pé, aí diz logo que não é padrão de Série B. Ele é um grande goleiro. E barrou um belíssimo goleiro que era o Diogo Silva. Diogo Silva, que infelizmente começou a claudicar. Mas o Matheus Nogueira é um grande goleiro, e aí não é só por isso. Nesta defesa ele prova toda
toda a capacidade que ele tem de reflexo, de elasticidade, de bom preparo. Porque se for uma pessoa normal que for fazer isso, vai sair de lá e dói aqui, dói acolá. Aí não me venham dizer, não, mas o cara tem que ter preparado para isso. Pô, tem gente que está preparado e não faz. Já reclama que tem muito jogo, né? Então esse aí está no meu Instagram, a gente postou anteontem. Não, foi ontem. Postamos ontem. E aí as pessoas estão nos acompanhando. Aliás, eu agradeço muito as pessoas que estão nos seguindo. Nós estamos beirando já os 17 mil seguidores. É um negócio assim, realmente, porque eu não sou influencer, mas a gente procura divulgar, conversar, opinar, dar informações, ser crítico sem ser esculhambativo, porque a esculhambação já diz, né? Não ajuda em nada. E muito obrigado por vocês estarem nos seguindo tanto no Instagram como no YouTube, né? E por tabela vou às outras redes. Sim. Eu sou extremamente amador, Extremadura, né, que tem aquele time de Portugal. Mas sempre eu busco a ajuda de um, a ajuda de outro, ainda mais porque o futebol, ele é feito, não é no horário burocrático, né? Sim. Porque tem gente que só trabalha no horário de 8 ao meio-dia. Horário comercial, né? Horário comercial, nada contra, né? Mas quem gosta de futebol, quem trabalha com esporte, não pode trabalhar nessa hora. É na hora que tem. Palavras do guerreiro aqui, é sacerdócio. É sacerdócio, não é para quem quer. Não é só para... Tem gente que não suporta futebol. Mas na hora de um reparo, é só leão, é só papão. E vale ressaltar também, Matoso, o registro, que eu falava para você em off, o canal Marituba Online, no TikTok, ele reposta muito das suas publicações, na verdade, legal. E coloca como esporte, é um quadro, né? Esporte, aí o Edson Matoso está lá. Muito falando. Bem. Marituba Online, muito obrigado pelo apoio de vocês, é um canal nosso. Qual é a próxima matéria? Vamos lá? O Ricardo Gluckpol fala sobre a reunião da Série B. Eu falo muito sobre a problemática do futebol do Pará, tá certo? A alegação, tanto já ouvi o Roger, me entrevistou, eu entrevistei o Roger logo no lançamento desse programa, e também o Tonião. Eu vi o Tonião dar um pito para um colega aí quando falou em preço de ingresso. Diz que com esse preço de ingresso não dá para fazer um futebol como a torcida quer e nem como a imprensa exige. É muito comum a gente ouvir vocês da imprensa, tem que trazer reforço. Reforço de onde, pô? Quem é? Tá jogando onde? Mas vem por quanto? Tá inteiro? Porque joga 3, 4 partidas, diz que tá cansado, pô. Né? Então é uma problemática isso. E esse lance aí do Ricardo Gluckpol, que o Matheus Miranda me enviou ontem, eu já tinha conversado com o doutor André Cavalcante, com o Sandy Cleimonte, que desenvolve um baita de um trabalho com o Tapajós, sobre essa modalidade. O presidente Ricardo Gluckpol reuniu ontem os clubes sobre a Série A2. Já começa a ser chamada assim para acabar com aquele complexo de vira-latas e chamar de segundinha. Ou essa porcaria desse futebol, que senão, Remy e Paysandu vão continuar trazendo... Tem 30 jogadores, traz 34 de lá de fora, e a gente não produz mais nada, pô. Isso aí, para mim, é a válvula de escape, é a luz no fim do túnel. Como dizia o fantasma, o espírito que anda, sempre tem uma saída. Ricardo Gluckpol e a Série A2. Bem, um dia importante para o futebol paraense, onde realizamos um congresso técnico que validou por unanimidade o novo formato do futebol paraense. Agora com 3 séries, A1, A2 e A3, hoje o congresso técnico da Série A2, que terá 12 clubes. Uma competição que é enxuta, feita para ser racional aos clubes e que tenha potencial de transmissão e patrocínio. E já temos aqui a alegria de anunciar o primeiro grande patrocinador dessa competição, que é o Banpará, ao nosso parceiro de transmissão, que será a TV Alepa, e construindo, portanto, uma competição importantíssima para o futebol paraense. 3 séries, onde você replica o formato da Série A1 para A2 com 12 clubes, A3 com 12 clubes, e a gente vê nisso um momento novo, uma nova era para o nosso futebol. Vamos junto. Muito bem, isso aí, para mim, essa é a Série A2, como você viu, Série A3. E a outra competição que eu me referia, ele falou aqui para a gente, ele falou aqui sobre a questão, inclusive, do patrocínio da Alepa. E parabéns ao deputado Chicão, presidente da casa, que é um cara que gosta de esportes também. Sim.
e que faz esse implemento. Em vez de pegar o dinheiro, como eu já vi o presidente da Alepa, devolver para os cofres, pega e investe aí, cara. Porque, repara bem, são 12 equipes. Não sei se você reparou que dessas 12 equipes tem 3 de Santarém. Isso. Tem o São Raimundo, primeiro campeão brasileiro da Série D. O São Francisco, que é o seu grande rival, o clássico Raifran, e o Tapajós. Que é triste a gente ver os times santarenos jogando em Belém ou em outro município. Um município gigante, que até bem pouco tempo pretendia ser a capital do estado de Tapajós, e ainda pretende, porque eles sonham com isso, e a gente vê as possibilidades. A possibilidade desses jogos aí, mesmo que os times de Santarém não joguem lá em Santarém, os seus jogos serão transmitidos pela TV Alepa. E aí, tá certo? O Santareno vai poder... Aí o Santareno vem e fica cutucando de lá. Porque as redes sociais, gente... hoje o nosso país vive falando em ideologia. Metodologia. Nós precisamos de método para desenvolver esse país. Não é essa porcalhada de ideologia que só faz é dividir as pessoas, o povo, a nação. Metodologia. Então tu pegas a TV Alepa, que é do povo, é recurso do povo, joga para lá, e de lá o torcedor santareno, mocorongo, tapajônico, vai dando as cutucadas. Provoca de lá. Para que logo, logo nós tenhamos estádios lá em Santarém, em Monte Alegre, nos lugares onde produz. O único jogador paraense, para vocês terem uma ideia, desculpa eu ter feito isso, porque tem coisas que dá nojo no Brasil, dá vontade de cuspir. Não, sinceramente, porque enquanto isso o saneamento básico está aí, nós estamos agora, tem que esclarecer essa história, pô. Esse negócio aí do macaco, Sim. Quero ver, ô menino, que eu não quero ver não, Como é o nome? Versículo, como é o nome? É Mipox. É essa doença aí do macaco que apareceu no camarada, que de repente o cara é cantor, eu nunca tinha ouvido falar desse rapaz, de repente aparece como cantor paraense, a gente lamenta. Agora um pastor me mandou uma foto de um cidadão, tem que esclarecer isso. Eu sei que não tem surto, não vamos... Fazer alarde, Qual é o nome, rapaz? Varíola do macaco. É, a Mipox que se chama. Mas aí tem que ir no português, pô. Esse nome difícil, já fica difícil, né? Tem que explicar, porque é o seguinte, pega como? Eu me abraçando contigo? Eu vivo me abraçando com as pessoas, pô. E aí? Então tem que esclarecer. Não é só dizer que não tem surto. Não tem surto, tá legal. Não tem surto. Mas tem que se dizer alguma coisa a mais. Né? Não é só nos mesmos lugares, não. Espalhar onde tem gente. Para se dizer, para não ficar, porque a gente fica preocupado, pô. Né? Fica preocupado. Então é isso aí, gente. Que bom, tá vindo a Série A2, com essa verba, esse recurso da Alepa, bancando, e os times não correm o risco de se quebrarem. O que é pior, né, Matheus? É isso aí. Então o Ricardo Gluckpol está de parabéns, a federação, toda a sua equipe, tem lá ao lado dele um cara super forte nesse negócio de conhecimento, que tem essa relação do interior com a capital, que é o doutor André Cavalcante. O próprio Ricardo Oliveira, que tive a oportunidade de encontrar esse final de semana, que é um dos vice-presidentes do Gluckpol, e também o Sandy Clay Monte, que esse cara é herói da resistência pelo futebol dos bairros do interior, essa coisa toda. E é bom lembrar, o Edson Matoso não é contra quem vem de fora. Senão é xenofobia o nome, né? Isso. Não, que venham. Semana passada, 15 dias atrás, eu participei de um evento de entrega do título de cidadão de Belém para um rapaz que nasceu em Colatina, no Espírito Santo, jogou em Brasília, veio para um time pequeno, que era tricolor, Esporte Clube Belém era tricolor. E depois virou rubro-negro e depois brilhou no Clube do Remo, Frederico Schmidt Neto, o Dico. Um rapaz que veio de fora, brilhou no futebol do Pará e do Brasil, se tornou empresário e emprega quase 1.500 paraenses aqui. Então, bem-vindo. Mas é um exagero a gente ver tanta gente de fora em Remo e Paysandu. É um exagero. Por quê? Porque nós não produzimos mais nada aqui, pô. E esse moço, Rossi, do Paysandu, é o único paraense que veio, sabe de onde? Prainha. É Prainha ou Almeri? Prainha. É daquelas bandas, veio de Prainha. Era o Toco e o Sanalto que jogaram por aqui na Tuna, mas a criação dele, como boleiro, foi lá fora. Ele está vindo aqui. Repito, nada contra o pessoal que vem de fora.
Mas é um exagero essa gastança, porque nós não produzimos mais nada. E para mim está aí um dos caminhos. O que a federação está fazendo, o esquema da Série A2, Série A3, desculpe eu ter me alongado, porque, bicho, eu não vou passar como covarde para a geração futura. Tá tudo bem, ganhei, tá uma maravilha o futebol. Porra, não. Como frouxo, covarde, omisso, eu não vou ficar para gerações futuras. E o Pará não pode ficar só assim. Porque se o Remo tivesse metade de jogadores regionais e tivesse perdido os pontos que perdeu lá fora, para São Paulo, para Botafogo, Criciúma e Ferroviária, tá vendo? É jogador doméstico. É parazão que não é parâmetro. Remo e Paysandu, esses times daqui que foram contratados e não é barato, tá certo? Não são domésticos. E o que para nós era pro Remo estar em primeiro lugar, não era para estar em nono, porra. Todos vieram via aeroporto, né, Matheus? Via aeroporto. Via aeroporto. Nada contra eles. A gente só está criticando porque a gente sabe o que eles podem fazer. E nós queremos é o bem do futebol do Pará. Mas eu acho que acabou o programa, né? Já que você falou em não se acovardar... Esse assunto é bom, cara. Já que você falou em não se acovardar, eu quero saber a sua opinião sobre a próxima matéria. Qual é? Carlo Ancelotti Pantinha deve ser o novo técnico da seleção brasileira e o canal AFP traz uma matéria pra gente aí. Atual treinador do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti deixará o comando da equipe merengue para assumir a seleção brasileira. A informação foi divulgada por diversos meios de comunicação espanhóis nesta segunda-feira. De acordo com o jornal esportivo madrilenho Marca, Ancelotti já alcançou um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, acrescentando que a assinatura do contrato ainda não aconteceu. O diário esportivo Relevo disse que o Real Madrid não vai colocar nenhum obstáculo para a ida do treinador para a pentacampeã do mundo. Ambos os veículos dão conta que o italiano vai deixar o comando do clube ao final da La Liga, o campeonato espanhol, em 25 de maio. Se isso acontecer, ele não vai dirigir a equipe madrilenha na Copa do Mundo de Clubes, que será disputada nos Estados Unidos de 14 de junho a 13 de julho. A entidade máxima do futebol brasileiro disse à AFP que não vai se pronunciar a respeito. Vencedor de 3 Ligas dos Campeões com o Real Madrid, ele vive um momento ruim no clube, após uma eliminação nas quartas de final da Champions para o Arsenal e uma derrota no último sábado para o Barcelona na final da Copa do Rei. A seleção brasileira está sem técnico desde março, quando Dorival Júnior foi demitido do cargo. O Brasil atualmente ocupa a 4ª posição das eliminatórias sul-americanas, 10 pontos atrás da líder argentina, além de Equador e Uruguai. 6 seleções se classificam diretamente para a Copa do Mundo no próximo ano, sediada por Estados Unidos, México e Canadá. Na próxima data FIFA, em junho, o Brasil vai visitar o Equador e receber o Paraguai. E ele já viria, Matoso, para esses 2 jogos. Ele disse que não vai ter condições de dirigir a equipe do Real Madrid no Super Mundial de Clubes e o acordo já estaria verbalizado entre a CBF e a Europa técnico. Toda diz isso, mas a CBF diz que não. A CBF está se mantendo isenta dessa situação porque não quer causar nenhum tipo de polêmica, né? Aquele negócio de diz que veio, não veio mais uma vez. Então eu acredito que o presidente da CBF ele deva estar se resguardando para efetivar realmente quando estiver tudo certo. Vai acontecer uma reunião entre a staff do técnico da seleção brasileira e a da CBF lá na Espanha para poder resolver essa situação e aí saber se ele vai ser o técnico da seleção ou não. Edson Matoso, né? Olha, para mim pode trocar camisa, pode trocar técnico. E já tem camisa também. Vamos aproveitar, bora colocar a camisa. Um pouquinho. Resta saber o seguinte, ele vem porque não presta mais para o Real Madrid. Sim, de fato. Porque estava tudo certo. Se ele fosse campeão da Champions League, ele não vinha. Claro, é fácil. Se ele ganhasse de novo o Barcelona, eu estava vendo esse jogo sábado na companhia do meu amigo Moisés, que me convidou para festejar o pentacampeão, me convidou para Paysandu. Eu tinha um time, na época que a gente formava o Campeonato da Comunicação, tinham 4 zagueiros, lateral direito, remista, o zagueiro central, o Paysandu, que era o Moisés, 4 zagueiros, o Leonda Sektovic, que está lá, o Antônio Carlos faz parte do Sintep, dos professores, e o Sérgio foi embora, eram remistas. Só o Moisés, presta atenção, esse dele aqui, o Anelar, que era Paysandu. Pô, bora festejar. O Bicolor me convidou para... E lá a gente estava vendo o jogo, estava vendo lá o jogo, o Barcelona ganhando a partida. E agora
Ele está desgastado, na verdade. Fica desgastado. Né? Rapaz, esses caras de besta, eles só têm a cara de que qual é um bicho que tem lá. Nessa faixa aí. Por aí. Eles não são, eles sabem que tá no processo. Vai para lá, ganha pelo Brasil, que aqui para nós, beira o milagre, né? Com esse futebolzinho que estão jogando aqui, a seleção brasileira. Mas eu vou lhe falar com muita sinceridade. Acredito que o Ancelotti, nesse momento, para a seleção, é bom. É bom. Já que ninguém tem coragem para poder reunir os treinadores e montar uma fórmula para o futebol, tem que pegar alguém que saiba o que está fazendo. E ele já faz isso há muito tempo. Então, eu acredito que ele vai fazer a seleção brasileira jogar. Aproveitar que a sua camisa é vermelha, e você falou de camisa, a seleção brasileira vai lançar um novo uniforme. Foi vazado. Pode colocar a pontinha na tela aí. Deve ser esse aí, o vermelhão, substituindo este azul que está na tela, que é como a segunda camisa da seleção brasileira. A segunda camisa da seleção brasileira que a seleção ganhou o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo 58, com o gol do Pelé, inclusive, um golaço do Pelé, com 17 anos de idade, vestindo esse manto azul. E deve ser substituído pelo vermelho. Com um detalhe, Matoso, o patrocínio que é da Nike, ali em 2002, você vê na camisa do lado aqui, azul é a Nike, e do outro lado, o Jordan. Mas o Jordan é um potencial não, é um ativo da Nike. Então vai ser a Jordan que vai estampar a camisa da seleção brasileira. Jordan já. Tem a ver com o Michael Jordan? É o Michael Jordan, na verdade. É o Michael Jordan, jogador de basquete, né, levando aí a sua marca também para o futebol brasileiro, colocando em vermelho, porque o vermelho, segundo eles, é o Chicago Bulls e aquela coisa toda, não sei o que e tal. Mas isso está causando polêmica, inclusive, politicamente, e os próprios torcedores da seleção brasileira dizem que isso não tem nenhum tipo de tradição com relação ao que o Brasil tem colocado aí, né? Olha, isso aí, para mim, é mais uma coisa para se perder tempo no país. Nós temos seríssimos problemas de saneamento básico, seríssimos problemas de corrupção. Porra, Matoso não mistura. Tem sim, pô. Vocês estão pensando que o Edinaldo Rodrigues não tem o aval do presidente? Claro que tem. Por quê? Porque o Edinaldo Rodrigues e muitos pelo futebol fora têm dependido politicamente. Os caras estão honrando a parte deles. Pô, mas botar a camisa de vermelho? Vamos parar com isso. Qual é a cor do Trump lá nos Estados Unidos? Pois é, né, Matoso? Vermelho. O Lula é Trump? Pô, Matoso não mistura. Não mistura e deixe de ser bobo, pô. Deixe de ser bobo. Essa é uma das camisas mais vermelhas que nós temos entre todas as bandeiras do Brasil. Essa daqui, a da Paraíba, é aquela que tem escrito negro, né? Santa Catarina. Santa Catarina, que é o estado mais conservador politicamente. Eu não vejo nada demais. Não vejo nada demais. Vamos aguardar ver como é que vai ficar. Esse modelo que está aí... Olha, o país é o retrato do que está aí. Perfeito, perfeito. É o momento. Seleção brasileira é o momento. Tá certo? Como hoje a Confederação Brasileira de Futebol tem um apoio explícito do presidente da República, que é do Partido dos Trabalhadores, e a bandeira dele é vermelha, o Lula estava lá torcendo pelo Trump nos Estados Unidos. Gente, pelo amor de Deus, brasileiros. E esse modelo, Matoso, aí, é um modelo que foi colocado hipoteticamente, porque não é o oficial, né? Mas o site especializado em vazar camisas de clubes, né, que estão ainda em projetos, eles já colocaram mais ou menos como se pode ser assim a camisa da seleção brasileira, nessas cores, nesse tom e por aí vai. Quando a gente fala isso, pode dizer, por que, Matuto? Eu não estou apoiando nem desapoiando. Claro. Para mim, eu sou voa, canarinho, voa, mostra este povo que és o rei. Eu sou verde e amarelo, a camisa do meu país é amarela. Agora tem a 2, tem a 3, tá certo? E agora... E essa vai ser a 2. E a azul vai deixar de existir. E por falar em azul, Matoso, a gente tem Águia e Tuna na Série D do Campeonato Brasileiro. 2 águias. Vamos começar ouvindo o Inácio? Águia e águia. 2 águias, né? Vamos começar ouvindo o Inácio da Tuna? Ele falou um pouco depois do jogo da vitória da Tuna contra o Trem. É apenas um degrau. A gente precisa ter humildade, a gente precisa analisar o que foi o jogo, entender o que foi o jogo, não se iludir com a vitória, corrigir ainda os erros que ainda estão acontecendo, insistir, persistir e fortalecer aquilo que vem dando certo. O Naluz, uma equipe propositiva, uma equipe que faz gol, uma equipe que busca o gol a todo momento. E hoje, graças a Deus, a gente foi feliz com uma virada que nos dá confiança para a continuidade desse trabalho.
É isso aí. Mais um degrau, está na liderança e bora para cima. E quem está na cola é o Águia. E o Silvio Criciúma falou para a gente aqui um pouco dessa vitória do Águia fora de casa. A responsabilidade é alta, a pressão ela é natural e isso move os jogadores, nos move sempre para fazer o melhor, né, na procura da conquista para o clube, né? Essa conquista é do acesso, o acesso é só lá na frente. Primeiro a gente tem que andar bem dentro da competição, buscar a classificação, brigar pela primeira colocação. A gente está dividindo ela com a Tuna, né? Enfrentamos agora em sequência Manaus, Manauara e Tuna. Então é uma sequência forte, por isso era muito importante essa vitória aqui hoje. E nessa batida a gente vai, jogo a jogo, equilibrando, fortalecendo, evoluindo. Bem, esse é o Silvio Criciúma. Ele está igual o Rei Bomba nas entrevistas, né? Primeiro e último, ninguém fala mais nada. Duas divisões acima, tem Paysandu e Clube do Remo, na Série B. Quem fala pra gente aqui é o Reinaldo, o homem do gol do Clube do Remo, gol de empate do Leão Azul lá em Criciúma. Sim, com certeza a gente tem clara condição de chegar e conquistar sim o acesso. A gente vem trabalhando jogo a jogo, a gente sabe que é importante pontuar e os pontos que a gente fez fora de casa foram muito importantes até agora e a gente precisa ganhar agora esse próximo jogo para dar uma resposta para nós mesmos. Acho que cada jogo a gente vem nos superando, cada jogo a gente vem mostrando a nossa força. É importante a ajuda da nossa torcida, a nossa torcida foi muito importante em Criciúma e isso vem nos mostrando a nossa força dentro da competição e acredito que se a gente continuar assim, pontuando tanto dentro de casa como fora, a gente vai chegar no final do ano com o nosso objetivo cumprido. É isso aí. Quando a gente critica, a gente pega no pé essa forma veemente que a gente fala, eu não estou contra os caras. Remo e Paysandu formaram times dentro do contexto do futebol brasileiro, tem condições de subir. Claro, eu digo pelo menos um, mas se der só para os dois. Agora não pode ficar perdendo esses pontinhos tempo, aí. É verdade, perdendo pontos, perdendo a gordura. E quem perde gordura é o Paysandu. E o Heverson, autor do gol do empate do Paysandu contra o time do... Fugiu aqui, rapaz, do CRB. CRB falou com a gente. Será, né? Até porque o Bahia tem tradição, o Bahia tem um time muito bom, né? Ganhou do Palmeiras agora. Vai ser um jogo realmente de dificuldade alta, só que a gente tem que estar bem concentrado, a gente tem que fazer, né, esses detalhes que faltam, a gente tem que estar mais concentrado para realmente fazer um bom jogo, um jogo seguro, né, porque são dois jogos, né, é o jogo aqui e o jogo lá, então a gente tem que realmente estar com a cabeça tranquila e desfrutar também, né, é um time bom, é um momento bom e a gente tem que desfrutar desse jogo também. Eu gosto de ver assim, pô. Quando a gente fala as coisas aqui, a gente não inventa, não estou tirando coisa da minha cabeça, como esse Jefferson chegou batendo, como o Pedro Rocha chega batendo, como aquele cara do Paysandu chegou por lá. Não dá nem tempo de tu dizer que o goleiro teve falha, o zagueiro teve falha. Como é o nome do chileno lá? O Cavalieri. O Cavalieri. Cavalieri chegou rasgando. Tem que ser assim. Eu repito, dentro da média do futebol brasileiro, Remo e Paysandu, por mais que eu viva questionando, que eu quisesse, quero, e é importante ter jogadores mais regionais, mas são dois elencos precisando de alguns reforços mais, com condições de subirem, dentro do que está aí. Tá certo? Olha, no final de semana, eu estive, deixa eu fazer esse registro aqui para terminar o programa mais leve, a gente conversando sobre a história da camisa. Como é? Acorde, 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 a bandeira nacional. Né? Isso era musiquinha de escola, né, de criança. Vambora. O meu querido José Lessa, rapaz, grande apresentador, está aí com ele, 77 anos, professor José Lessa, ao lado está a sua filha aqui, a Eliana, tá certo? Cláudio Guimarães, Zaire Filho, José Lessa e Edson Matoso. Mais de 300 anos de comunicação. José Lessa de Souza. É verdade. Uma figura, muito obrigado pelo convite. Aí está a esposa dele, a Eliana também, né? A minha distinta senhora, como diria o Pierre Beltrán, né? Grande figura. E pessoas, de um modo geral, estavam lá, convidados. O Guilherme Guerreiro, que chegou, só comeu rápido e foi embora, porque tinha que fazer o jogo da Tuna. Né? Então é isso, pessoal. Zé Lessa, um grande abraço, tá certo? Felicidade. É um cara daquela famosa escola do Edir Proença, né? Que o meu primeiro, quando eu fui para FPD, escalado pelo Jaime Baixo, saudoso Jaime Baixo, a primeira cara que eu encontrei foi o José Lessa. Para te ver como são companheiros
que hoje em dia se fala muito nesse divisionismo que se criou no país, de pretos, negros, enfim. Os 2 primeiros caras que eu encontrei na minha vida foi aí o professor negro José Lessa, com quem eu aprendi lá na FPD. Aí eu fui da FPD para Tudo na Luz Brasileira e encontrei lá o negro repórter Agripino Furtado. Meu diretor já está acabando. Tem esse branco aqui, fica mexendo o saco, apitando. Bora, pessoal, bora.